Muito bem, então estamos gravando. Boa tarde a todos. Pessoal, então, na nossa aulinha de hoje, o conteúdo dessa nossa semana foi, então, difusão em estado pseudoestacionário, que é um conteúdo que cai na nossa provinha da semana que vem, tá? Eu vou só permitindo, então, a entrada do pessoal aqui. Do nosso conteúdo, da nossa aula, alguns avisos, tá? Então, a nossa provinha é quinta-feira da semana que vem, dia 25, só para relembrar. Lembrando, pessoal, eu vou deixar o questionário da prova disponível no Moodle para vocês realizarem a prova, das 8 da manhã até as 10 horas da noite, tá? Inicialmente eu tinha falado para vocês que ia deixar até as 8 da noite, tá? Mas vou dar mais um chorinho. Vou deixar das 8 da manhã às 10 da noite, tá? Porque se alguém estiver trabalhando e tiver que começar a prova aí às 6 horas, tem um período de prova aí para realizar, que a duração da prova será de 4 horas. Então, a partir do momento que você acessar a prova, você vai ter que devolver as respostas numa duração de até 4 horas, certo? Então, pessoal, 4 horas vai ser mais que suficiente para fazer a prova. Então, a prova deve ter em torno de 3 questões, no máximo 4. Vocês sabem aí que, como em fenômenos, a gente faz uma modelagem, então as questões são mais longas, né? Então, por isso que nossa prova não tem muitas questões, mas vai ter em torno de 3 questões aí a prova, tá? Então, muito importante, pessoal, que vocês se organizem na hora de resolver a prova, para deixar aí uns 20 minutinhos finais para vocês prepararem os arquivos que serão enviados, tá? Então, o que é importante? Vocês exclusivamente enviarem as respostas. Então, as respostas vão ser entregues individuais, para cada pergunta você vai enviar um arquivo de resposta. Então, esse arquivo tem que estar em PDF, certo? Então, esse semestre eu estou cobrando, vou permitir arquivos apenas em PDF. Então, vocês vão ter que se preparar os arquivos aí para enviar para correção. Então, deixe uns minutinhos para vocês conferirem se o PDF está legível, para gerar o PDF, ver se, confirmar se é realmente o arquivo da questão que você vai carregar lá no Moodle, para não se perder, não mandar 2 vezes a mesma questão, para não perder, né, que nem já aconteceu o semestre passado, para ninguém perder questão. Então fiquem atentos, por isso que eu aumentei um pouquinho o tempo de duração de prova, para vocês terem um momento no final de preparar os arquivos de maneira adequada para enviar, certo? A Amanda passou por um problema aí de pressa para mandar a prova semestre passado e acabou perdendo uma questão, né? Então, tomem cuidado e deixem uns minutos finais para vocês conferir todos os arquivos que vocês vão carregar, né? Carregou, vai lá, confirma, antes de enviar, confirma se está certo, se está legível, tá bom? Muito importante que os arquivos que vocês enviem estejam legíveis. Se eu não conseguir ler, eu não vou ter como corrigir, aí vocês vão perder pontos, tá bom? Então, a correção da prova, ela é feita por partes, então, cada etapa que vocês forem vencendo, forem concluindo, vocês vão receber um tanto, uma porcentagem da nota da questão, tá? Então, não olho só o resultado final, olho todas a modelagem completa, ok? Então, fiquem atentos com isso, deixem bem claro qual é a linha de raciocínio que vocês estão usando, até para facilitar a minha correção. Que mais que eu posso dar de sugestão para a prova? Acho que é isso, tá? Sobre o teste que está disponível, então vocês têm um teste da videoaula 9 lá no Moodle para fazer também, que ele estará disponível até dia 22, às 23h59, então vocês têm para fazer. Estou percebendo que tem bastante gente que não está fazendo os testes. Lembrando, pessoal, que o teste, a média de todos os testes do semestre, vai compor a média final de vocês. 10% da média final são as notinhas desses testes,
Então, se alguém aí não está fazendo, vai perder esses pontinhos. Cuidado com isso. Então, façam todos os testes. Sobre a prova ainda, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida das questões quando vocês estiverem fazendo a prova, mandem por e-mail, tá bom? Claro que é dúvida, eu não vou confirmar se a questão está certa ou errada, se valor está certo ou errado, isso não, mas é dúvida. Ai, professora, parece que está faltando um dado, alguma coisa nesse sentido, vocês podem mandar por e-mail que eu vou responder. Mas isso até às 6 da tarde, tá? Depois das 6 da tarde eu não vou responder mais esses e-mails, ok? Então fiquem atentos aí com relação a isso. Mas pode mandar aqui, conforme eu vou tendo tempo aqui, eu vou respondendo se for possível de resposta, tá bom? Que mais? Se vocês tiverem problemas com o Moodle, para carregar a resposta no Moodle, o Moodle travou, alguma coisa assim, vocês também podem mandar as respostas por e-mail, tá? Mas é apenas se o Moodle travar e eu só vou considerar as respostas enviadas dentro do prazo de 4 horas. Então, pelo Moodle, você começou a fazer a prova, ok? Então, eu vou considerar as 4 horas a partir do seu acesso. Se você mandar depois das 4 horas, eu não vou considerar, ok? E se mandar depois das 10 horas, tipo, você começou a resolver a prova só às 8 da noite. Então, você vai ter 2 horas para resolver, porque eu vou considerar arquivos enviados até às 10 da noite. Ok? Alguém tem alguma dúvida da dinâmica do dia da prova? Ok, então, já que não temos dúvidas, eu vou partir para o conteúdo dessa semana da nossa aulinha, que foi estado pseudoestacionário. Então, para a gente fazer um resumo da videoaula, vocês perceberam que o estado pseudoestacionário, ele é um caso especial do estado estacionário, porque ele é quase um estado estacionário. Então, ele não é um estado transiente, porque no estado transiente nós temos variação de concentração ou de fração molar, fração mássica, enfim, com o tempo, nós temos acúmulo no volume de controle. Então, o estado pseudoestacionário é um caso que a gente não tem acúmulo, tá? Mas o que acontece é a variação do tamanho do nosso volume de controle com o tempo. Então, lembra que na aula passada, quando a gente obteve a equação do perfil de concentração, lembra que a gente tinha um reservatório, que tinha um líquido, e a gente tinha um mecanismo que mantinha o nível do líquido constante. Então, conforme ia passando, evaporando esse líquido para a fase gasosa, que era o nosso volume de controle, o nível de líquido a gente sabe que vai diminuindo. Só que a gente tinha um mecanismo que sempre adicionava mais líquido para manter o nível do líquido constante, certo? Então, agora nós vamos tirar este mecanismo, certo? E aí esse nível de líquido vai diminuir com o tempo. Então, nós vamos ter que considerar esta variação do volume de controle aí nos nossos cálculos, que é o que a gente chama de estado pseudo-estacionário ou estado quase estacionário também, acho que tem algumas referências que utilizam essa nomenclatura, tá? Então, nós vamos resolver um exercício de aplicação do estado pseudoestacionário, que, na verdade, pessoal, é basicamente a gente fazer a modelagem de um experimento que a gente faz no laboratório, chamado célula de Arnold, que serve para a gente obter o coeficiente de difusão, nosso DAB, para fluidos que são, para espécies químicas que são voláteis, certo? Então, a gente consegue reproduzir esse experimento no laboratório, a partir da modelagem matemática que a gente faz com os dados experimentais, a gente consegue calcular essa difusividade, tá? Que é o que a gente vai fazer no exercício aqui agora. Sobre a aula teórica, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a videoaula? Ficaram com alguma dúvida? Ok, então as dúvidas vão aparecer agora conforme a gente for resolvendo o exercício, né?
Então, tem coisas que são muito importantes e delicadas que a gente precisa sinalizar. Eu vou sinalizar no exercício, que são pontos que eu percebo que o pessoal mais erra. Outra coisa importante é a gente começar a fazer a modelagem desde a equação da conservação da espécie química. Então, a gente vai começar desde o início, colocando as hipóteses, obtendo a equação do fluxo, considerando que esse problema estivesse em estado estacionário, e depois nós vamos corrigir essa equação para o modelo pseudoestacionário. Então, é dessa forma que a gente trabalha com o estado pseudoestacionário, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha janelinha. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o exercício na tela aí de vocês? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos interpretar esse exercício desde o início. Vamos ter que fazer o desenho para entender o exercício, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer esse exercício que a gente não tem nem desenho, que é para a gente entender tudo como a gente pode interpretar um problema. Então, vamos lá. Um tubo capilar começa por aqui, pessoal. Um tubo capilar, para vocês conseguirem visualizar, aí você pode pensar num tubo de ensaio. Então, um tubo de ensaio, a gente precisa usar, ele é um cilindro, né? Então, a gente precisa usar coordenadas cilíndricas quando ele falar de tubo capilar. Porque, claro, se a difusão for na direção Z, a gente não vai ter nenhum problema com a equação da conservação da espécie química. Mas se de repente for um problema em coordenadas cilíndricas, que eu tenho variação na direção radial, aí a gente vai ter problemas em pegar a equação no sistema coordenado errado, tá? Então, isso é algo que vocês precisam ter atenção. Se o exercício falar um tubo capilar, capilar é um cilindro, certo? É um cilindro com um comprimento muito, muito maior que o raio, certo? Então, um tubo capilar contém etanol, cujo nível distancia-se 2 centímetros do topo. Então, vamos fazer aqui o nosso tubinho capilar. Então, o topo está aqui em cima. Eu tenho etanol aqui embaixo, que eu vou colocar aqui. Então, aqui tem o meu etanol líquido, tá? E ele se distancia do topo aqui com uma distância 2 centímetros, certo? É isso que a gente tem inicialmente. O capilar é mantido a uma temperatura de 25 graus Celsius, numa pressão de 760 milímetros de coluna de mercúrio, enquanto que uma corrente de ar seco escoa sobre o topo do tubo. Então, aqui em cima eu tenho um ar seco escoando. Então, fora do tubo, no topo, eu tenho um ar seco escoando aqui fora. Ok? Então, letra A, ele pede a equação para o cálculo da difusividade mássica, utilizando a equação da conservação da espécie química, explicitando as hipóteses assumidas. E na letra B, ele pede qual é o tempo necessário para que o nível do líquido diminua meio centímetro. Então, vamos avaliar o que está acontecendo. Então, semelhante ao que a gente viu na aula passada do reservatório, a gente sabe conforme vai passando o tempo, eu tenho uma difusão dessa espécie química etanol. Eu vou só mudar aqui, eu escrevi etanol, E de etanol, mas eu vou chamar o etanol de espécie química A, tá? O etanol é a espécie química A. Então, conforme vai passando o tempo, já que eu tenho essa corrente de ar aqui escoando no topo do tubo, ele está fazendo com que a espécie A que chega aqui em cima seja arrastada para longe do topo do capilar, certo? Então, eu vou ter uma difusão de ar nessa direção, ok? A gente sabe que aqui nessa parte vazia do capilar, eu tenho uma outra espécie química, que eu vou chamar de B, então eu vou considerar o ar como uma única espécie química. Então, o B
é o ar. Esse ar está estagnado. Se é um capilar, imagina, pessoal, um capilar é um tubo com um comprimento muito grande e um raio muito pequeno. Então, o ar ali em cima da substância líquida, ele pode ser considerado estagnado, né? Ele não vai estar escoando ali dentro do capilar, ok? Então, nós vamos poder considerar que esse B está estagnado. Então, pessoal, para nos ajudar, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o nosso eixo coordenado na direção positiva de A, na direção em que o A está se difundindo, tá? Eu só estou colocando aqui a minha direção. Eu não estou dizendo que onde é o zero do meu Z, nem que é aqui embaixo, nem que é aqui, não estou fazendo essa consideração ainda, tá bom? Então, estou só colocando a direção positiva do meu Z coordenado, inicialmente, certo? Aqui, pessoal, eu vou ter o meu Z1, que é o nível do líquido, e o meu Z2, que é o topo do capilar, ok? E a gente sabe que Z2 menos Z1 é igual a 2 centímetros. Essa é a informação que a gente tem, que inicialmente Z2 menos Z1 tem 2 centímetros, certo? Então, com o passar do tempo, o A vai se difundindo nessa fase gasosa B, sendo arrastada lá em cima no topo pelo ar que está escoando lá em cima. E com o passar do tempo, esse nível de líquido aqui vai diminuindo. Perceba que o exercício não falou que você tem um sistema que mantém o nível de ar constante, nem disse que o reservatório é infinito. Porque outra forma da gente poder identificar o estado estacionário é ele dizer que o reservatório é infinito, ou seja, reservatório infinito significa que as dimensões do reservatório são tão grandes, e o reservatório é tão grande, que a gente nem consegue visualizar quando esse nível de etanol diminui. Então, a gente poderia considerar o estado estacionário, tá? Então, ele, na letra B, perceba que ele está pedindo qual é o tempo necessário para esse nível de líquido diminuir em meio centímetro. Então, passado esse delta T aí, ou esse tempo T, e essa distância que vai diminuir aqui o nível do líquido vai ser 0,5 centímetros. Quando não falar isso, eu considero estado pseudoestacionário quando você não considerar reservatório infinito, ou quando ele não falar que mantém o nível constante, aí você vai ter que considerar o estado pseudoestacionário. Tem que ficar sempre de olho no enunciado do teu problema, tá? Então, passado um determinado tempo, esse nível diminuiu meio centímetro. Então, vocês concordam comigo que eu posso considerar que esse nível Z1 que eu coloquei aqui no começo é no tempo zero, no T0, no tempo inicial. Deixa eu arrumar esse desenho aqui, peraí, para a gente não se confundir. Vamos só fazer o desenho bem bonitinho. Então, tá aqui o meu Z1, e esse Z1 é no tempo zero, no início do processo. Depois que passou esse intervalo de tempo T, eu diminuí o nível do meu líquido. Então, eu tenho um novo Z1 no tempo final, no tempo T. Certo? Então, percebam que é o nível Z1 que está mudando com o tempo. Ou seja, se o meu Z1 diminuiu, o que eu fiz com o meu volume de controle? Eu aumentei o volume de controle. Porque se a gente considerar o nosso volume de controle, é o espaço em que vai ocorrer a difusão de ar, que é na fase gasosa. Então, inicialmente, o meu volume de controle vai de Z2, de Z1 a Z2. Certo? Inicialmente é esse meu volume de controle. Então, se passado um tempo T, Z1 diminui, continua sendo de Z1 até Z2. Só que daí eu vou ter que considerar o Z1 no tempo final. Entendida essa dinâmica, esse desenho aqui? Do problema? Tá ok? Muito bem.
Então, ele pediu na letra A equação para o cálculo da difusividade, partindo da equação da conservação. Então, a letra A, que é a equação para o DAB, que a gente vai partir da equação da conservação. Então, vamos começar explicitando as nossas hipóteses. E deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Peraí. Aí. Letra A, que é o DAB. Começamos sempre entendendo o problema e depois descrevendo as hipóteses. Então, primeira hipótese, pessoal, quero que vocês coloquem aí no chat hipóteses que a gente pode considerar nesse problema. Vai lembrando das hipóteses e tudo que a gente pode considerar aqui com tudo que a gente já falou. Beleza, coordenadas cilíndricas, tá certo. Sem reação química, correto. Sem reação química. Então, significa que eu não tenho reação química nem homogênea, nem heterogênea. Então, o RA 3' é 0. Ok? Deixa eu vir na ordem aqui que vocês foram falando. Vamos lá. B estagnado. Muito bem. B estagnado significa que o fluxo total de B é igual a 0. Por quê? Porque a VB, velocidade da espécie química B, é igual a 0, fazendo com que o fluxo total de B seja 0. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que tinha aqui. Propriedades constantes, exatamente. Nós vamos considerar que a temperatura e a pressão são constantes. Então, pode colocar propriedades físicas constantes. Então, se a temperatura e pressão vai ser constante, DAB vai ser constante com relação às propriedades, né? Sem reação química já foi falado. Duas espécies químicas. Sim, temos as espécies químicas A e B. Duas espécies químicas. Fluxo unidirecional em Z, concordam? A gente até colocou o nosso eixo Z crescente na direção da difusividade de A. Então, o fluxo é unidirecional em Z. Temperatura e pressão constante já foi, fluxo unidirecional. Fase gasosa ideal. Sim, vamos considerar a fase gasosa ideal para a gente poder calcular a concentração da mistura. Opa, peraí que eu escrevi mal. Gasosa ideal. Estado pseudoestacionário. Deu uma travada aí para todo mundo? Deixa eu interromper, peraí. Agora voltou, pessoal? Vocês estão conseguindo ver? Certo. Estado pseudoestacionário, que era a próxima ali que tinha. Pessoal, então, para a gente trabalhar com estado pseudoestacionário, você pode fazer de dois jeitos. Se você colocar aqui na hipótese 8, estado pseudoestacionário, eu vou dar certo também, mas a gente pode colocar, como a gente vai obter primeiro a equação do fluxo para o estado estacionário, e depois vai corrigir para o estado pseudoestacionário, você pode colocar a hipótese 8 como estado estacionário e depois corrigindo a hipótese 8, tá bom? Eu vou colocar aqui estado pseudoestacionário como vocês sugeriram, tá? Mas lembrando que nós vamos começar obtendo a equação do fluxo para o estado estacionário.
Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Não. Vamos deixar essas hipóteses. A gente vê que a gente precisa de mais alguma coisa lá para o final, a gente vem e complementa. Vou deixar essas aqui que vocês sugeriram como hipótese, certo? Muito bem. Então, pessoal, pela hipótese 1, nós vamos pegar a equação da conservação da espécie química e vamos considerar primeiro o fluxo de A na direção Z para o estado estacionário. Certo? Então, vou escrever a equação aqui para a gente simplificar, dCA/dt mais 1 sobre R dR NaR dR mais 1 sobre R seno de NA θ d θ mais d NaZ dZ igual a RA 3 linhas, certo? Essa é a nossa equação da conservação em coordenadas cilíndricas. E agora nós vamos aplicar as nossas hipóteses, certo? Então, como primeiro nós queremos obter o fluxo para estado estacionário, eu vou cancelar o meu termo de acúmulo, devido a esta consideração aqui. Ok? Depois nós dissemos que o fluxo é unidirecional em Z. Então, eu não vou ter variação do fluxo com θ, zerando todo esse termo de θ aqui, pela hipótese 6, e também não vou ter fluxo na direção radial, né? Então, também vou zerar o fluxo radial de acordo com a hipótese 6, que vai zerar todo o termo em R também. E lá na hipótese 2, nós não temos reação química, nem homogênea, nem heterogênea. É um processo físico, né, pessoal? Então, não tem reação, conforme vocês informaram aí. Então, RA 3 linhas é igual a 0. Então, o que sobrou? Sobrou que dNaZ dZ é igual a 0, ou seja, o meu fluxo de A na direção Z, ele é constante. Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Vamos chamar esta equação de 1, certo? Próxima etapa, equação do fluxo. Vamos pegar a nossa equação geral do fluxo. Fluxo é o fluxo difusivo mais o convectivo. Pessoal, vejam bem, percebam que eu comecei já trabalhando com a equação da conservação em termos molares. Por que isso? Porque olha os dados. Ele deu o ρ do etanol, ele deu a pressão de vapor do etanol. Com a pressão de vapor do etanol, com a pressão total, se a gente tiver uma fase líquida, né, pura, que a fração molar é 1, ou se ela não for pura também, mas a gente conhecer a fração molar da fase líquida, eu consigo usar a lei de Rahl-Dalton para calcular a fração molar. Lembra lá das condições de contorno? Então, por isso que eu comecei a trabalhar em termos molares, tá? Então, vamos lá, vamos escrever a equação do fluxo em termos molares. Então, dA menos dA na mistura, gradiente de Ca, mais YA, fluxo de A, mais o fluxo de B, mais o fluxo de N espécies químicas aqui que eu possa ter no meu problema. E vamos aplicar as hipóteses. Então, pela hipótese 6 de fluxo unidirecional, NA, o fluxo, eu posso escrever o fluxo total molar de A já na direção Z. Como eu tenho duas espécies químicas, hipótese 5, eu posso escrever a minha difusividade como sendo um DAB, que é o que a gente quer, a equação para o DAB.
Pela hipótese 6, eu posso abrir o gradiente da concentração na direção Z. Então, dCA, dZ. Eu não tenho mais espécies químicas, apenas a de A e de B, então, pela hipótese 5, eu não vou ter mais fluxos totais aqui. E o fluxo de B é nulo, porque o B está estagnado, hipótese 3. E o fluxo de A, pela hipótese 6, nós vamos escrevê-lo, então, na direção Z. Então, o que sobrou? YA, NAZ. Certo? Vamos trabalhar um pouquinho com essa equação do fluxo. Vamos passar o NaZ para o outro lado, vamos colocar em evidência, vamos já passar o nosso Ca para a fração molar, para a gente não misturar as concentrações, deixar tudo em termos de fração molar, né? Então, Ca é a concentração da mistura vezes YA. E a gente já sabe, pessoal, que o C é constante. Eu vou poder tirar ele de dentro da derivada, né? Porque é um gás ideal e porque as propriedades físicas são constantes. Então, eu já vou escrever rapidamente aí o fluxo de NaZ vai ser menos DABC, que eu já tirei de dentro da derivada, DYA, DZ. Então, do outro lado, eu tinha 1 menos YA. Faltou um B aqui, né? Então, dividido por 1 menos YA. Ok? Concordam até aqui? Muito bem, pessoal. Já que nós chegamos na equação do fluxo e o que a gente quer é uma equação para o DAB, é a equação para esse DAB aqui, então a gente não precisa fazer o procedimento de substituir o fluxo na equação 1, integrar, achar as constantes. A gente pode trabalhar direto com a equação do fluxo, certo? Até porque o fluxo é constante, então a gente pode separar as variáveis, passar o dz para o outro lado e integrar aplicando as condições de contorno de z e de fração molar, certo? Então, antes, vamos aqui descrever na figura primeiro as nossas condições de contorno e depois a gente escreve os valores dela em si. Então, para início de conversa, eu vou escrever condições de contorno. Então, perceba que a gente está considerando o estado estacionário. Então, é como se fosse, se esse Z1 fosse constante aqui, tá? Em vermelhinho. Então, pessoal, eu vou dizer que quando eu estou aqui no Z1, a minha fração molar aqui é um YA1, vou deixar de maneira geral. E quando eu estou no Z2, no topo, o meu YA vai ser YA2. Agora, como achar esses valores de fração molar? Vou descrever aqui do ladinho, ó. Condições de contorno, para a gente deixar isso mais ou menos aí posto, né? Então, a condição de contorno 1. Então, para todo mundo, é claro que nós temos que oferecer duas condições de contorno, não precisamos de mais nem de menos. Isso já está entendido? Sim ou não? Beleza. Então, quando Z for igual ao meu Z1, o meu YA é igual a YA1. Onde que eu estou lá no YA1? Eu estou na interface líquido-gás. Então, na interface líquido-gás, pessoal, eu posso calcular a fração molar a partir da lei de Rahl-Dalton, certo? Então, eu sei que a fração molar 1, ela pode ser calculada pela fração molar no líquido, pressão de vapor do ar pela pressão total. Vamos colocar uma hipótese 9 aqui de líquido puro.
Então, dessa forma, a fração molar de A no líquido, ela vai ser 1. Então, para achar o meu YA1, é só fazer a divisão entre a pressão de vapor e a pressão total. Certo? A condição de contorno 2 vai ser Z em Z2, lá no topo, o meu YA é igual ao YA2. Só que como eu posso achar o valor desse YA2? Pessoal, se a espécie química A, ela se difunde sobre o B, chega aqui no topo, o que acontece com ela? Essa corrente de ar arrasta ela lá para longe. Se arrasta para longe, exatamente, a fração molar lá no topo vai ser igual a 0. Então, nesse a gente já sabe que esse valor é 0. Então, a gente tem a pressão de vapor, né, do A e tem a pressão total. Depois é só calcular esse YA1. Ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou separar as variáveis aqui, ó, NAZ, TZ, igual a menos DABC1 menos YA, DYA. E vou integrar desse lado com relação a Z e desse lado com relação a YA. Mas eu vou colocar as minhas condições de contorno, que eu sei que o meu Z vai de Z2 a Z1. E o meu YA, perdão, vou fazer o contrário, tá? De Z1 a Z2. Z1 a Z2. Oh, meu Deus! Z1. Z1. Pronto. E aqui onde eu tenho Z1, eu tenho YA1. E onde eu tenho Z2, eu tenho YA2. Certo? Então, para resolver essa integral, o fluxo é constante pela equação 1. Nós identificamos isso lá. Sabemos que DABC é constante, porque as propriedades físicas são constantes, e nós temos gás ideal, hipótese 4 e 7. Certo? Então, vou resolver essa integralzinha aí, né? Então, de um lado, eu vou ter NaZ, Z2 menos Z1. Do outro lado, então, a integral, vou resolver toda a integral, tá, pessoal? Vou chamar 1 menos YA de U. Então, DU é igual a menos DYA. Resolvam separadinho. Eu vou fazer esse processo aqui mais rápido. Tudo bem resolver essa integral mais rápido? Tá tranquilo resolver essa integral para vocês? Tá. Então, a gente sabe que o resultado aqui dessa integral vai ser menos o ln, né? Porque eu tenho esse menos aqui. Esse menos com esse menos aqui vai ficar positivo. Então, vai me resultar DABC vezes o ln de U, que é 1 menos YA. Então, aplicando, vai ficar as condições de contorno, vai ficar ln de YA2 dividido por 1 menos YA1. Certo? Então, já vou colocar isso mais rapidamente aí, já que vocês já estão craques em resolver essa integral. Então, 1 menos YA2, 1 menos YA1. Então, o meu fluxo para o estado estacionário é DABC ln de 1 menos YA2, 1 menos YA1. Aqui, então, dividido Z2 menos Z1. Esse seria o perfil para o estado estacionário, certo? O perfil não, o fluxo. Então, essa nossa equação, a gente chamou outra equação de 1, né? Deixa eu ver as nossas equações. 1, vou chamar essa equação de 2, então. Mas eu quero o DAB. Por que eu não isolei o DAB? Porque eu preciso corrigir este fluxo para o estado pseudo-estacionário. Então, correção para
o modelo pseudo-estacionário. Certo? Até aqui alguma dúvida, galera? Então, vou seguir. Primeira correção, pessoal, importante. Primeira correção importante. É chamar esse Z2 menos Z1 de um Z função do tempo. Concordam? Porque, ó, se a gente observar aqui, o Z1 vai estar variando com o tempo. Então, a diferença Z2 menos Z1 também vai estar variando com o passar do tempo. Então, eu vou chamar esse Z2 menos Z1. Então, eu tenho um Z2 menos um Z1, e Z1 é função do tempo. Então, eu vou chamar isso de uma diferença Z função do tempo. Certo? Então, o meu Z aqui é o Z2 menos o Z1 função do tempo. Perfeito? Próxima correção. Fluxo. Então, vamos corrigir fluxo. Fluxo de A com relação a Z. Pessoal, por análise dimensional, a gente sabe que fluxo molar vai ser, de A, no caso, vai ser mol de A por área por tempo, certo? Fluxo molar é mol por área por tempo. Então, eu posso escrever do ponto de vista de análise dimensional 1 sobre a área, variação do número de mols de A por tempo. Ok? Então, do ponto de vista dimensional, isso está correto, dizer que o fluxo é igual a isso aqui. Pessoal, mas nós sabemos que nós não temos acúmulo, não é um estado transiente. Então, não necessariamente eu posso dizer que o número de mols está variando com o tempo, certo? Então, eu vou abrir esse número de mols. Eu sei que número de mols é massa de A por massa molar. Concorda? Como que eu sei disso, pessoal? Análise dimensional. Massa molar é grama por mol, certo? Então, vou cortar grama com grama, vai sobrar mol. Então, eu vou substituir isso lá. 1 sobre a área D da massa de A pela massa molar de A dividido por dt. Pessoal, a massa molar é função do tempo? Não. Então, eu posso tirá-la de dentro da derivada, né? Vai ficar 1 sobre a área vezes a massa molar dMA dt, correto? Mas, bom, pessoal, ainda não é isso que a gente quer, que a gente precisa, porque não é a massa de A que está variando com o tempo. O que está variando com o tempo é o nosso Z. A gente fez essa correção aqui primeiro. Então, vamos trabalhar com massa de A. Massa de A, pessoal, eu posso relacionar como a massa específica do A vezes o volume. Como que eu sei disso? Por análise dimensional. Massa molar é massa por volume, vezes o volume vai sobrar massa. Ok? Então, eu posso substituir isso lá no lugar da massa. Então, vai ficar 1 sobre a área, massa molar de A, d ρA vezes V dt, correto? Pessoal, a massa específica do A, ela é constante, porque as propriedades físicas são constantes. Então, eu também posso tirar de dentro da derivada e vai sobrar lá ρA por área MA dV dt, correto?
Bom, agora a gente já tem algo que a gente precisa. De fato, nosso volume está mudando com o tempo. Nosso volume de controle está variando com o tempo. Mas como que eu posso calcular este volume aqui do meu volume de controle? Então, vocês concordam que se eu avaliar essa área perpendicular aqui a essa difusão de A, vezes essa altura que eu chamei de Z, vai me dar o volume? Então, área vezes essa altura Z me dá volume, concordam? Área, opa, vezes volume não, vezes altura, vezes Z. Se eu substituir lá na nossa equaçãozinha aqui agora, no lugar do volume, eu tenho ρA, área, MA, dA vezes Z, dt. A área, ela é constante, eu não estou variando o tamanho do meu tubo, né, o raio do meu tubo. Então, a área é constante, eu posso tirar de dentro da derivada, e ela vai cortar a área do numerador com o denominador, certo? Então, o que, que vai sobrar da minha correção do modelo pseudoestacionário? Vamos escrever para cá. NAZ vai ser igual a ρA, MA, DZ, DT, que é exatamente o que a gente tem, a variação do Z com o tempo. Então, esse Z aqui, obviamente, ele é função do tempo. Vamos chamar esta equação de 3. Uma coisa importante que ninguém reparou aqui. Percebam que no começo, pessoal, eu escrevi esse fluxo como sendo 1 sobre a área, variação do número de mols dt. Então, essa variação do número de mols com o tempo, percebam que ela está positiva. Eu não coloquei, ela podia ser uma variação negativa. Por que, que ela está positiva? Porque o meu volume de controle, o meu Z aqui, que é a nossa variável de interesse, ela está aumentando conforme passa o tempo. O nível Z1 está diminuindo, mas a minha área, a minha região onde eu tenho a fase gasosa, o volume onde eu tenho a fase gasosa está aumentando. Então, aquela variação, ela é positiva. Se estivesse diminuindo, que vai aparecer mais para frente das nossas aulas, aquela variação tinha que ser negativa. Ficou claro isso? E a equação 3 também ficou claro? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Beleza, pessoal. Então, ó, vocês concordam que o fluxo lá da equação 3 tem que ser igual ao fluxo da equação 2? Repetir qual parte, Matheus? Da variação positiva e negativa? Certo. Então, ó, vamos lá. Se a gente avaliar aqui o nosso desenho, o nosso problema, conforme passa o tempo, o Z, que é o nosso domínio aqui, passou o tempo, eu diminuí o nível do líquido, certo? Em meio centímetro. Mas a minha fase gasosa vai ser esse Z inicial mais essa distância que diminuiu. Então, o meu Z, função do tempo, que é Z2 menos Z1, função do tempo, vai aumentar com o passar do tempo. Por isso, essa variação aqui na correção do modelo pseudoestacionário é positiva. Se o nosso domínio de cálculo ali, o nosso volume de controle estivesse diminuindo o seu tamanho, essa variação aqui teria que ser negativa. Ok? Perfeito.
Então, vocês concordam que fluxo tem que ser igual a fluxo? Então, eu tenho duas equações para fluxo, a 2 e a 3. Então, essas duas equações podem ser igualadas. Equação 2 é igual à equação 3, certo? Ou seja, ρA sobre MA dz, função do tempo, dt, tem que ser igual à equação do fluxo lá, DABC, DABC. Lembra que o Z2 menos Z1, eu fiz a correção e chamei de um Z função do tempo. Tá aqui, né? Já fiz essa correção. E o LN, das frações molares. LN de 1 menos YA2, dividido por 1 menos YA1. Ok? Então, percebam, pessoal, que a gente tem mais uma derivada para fazer aqui, né? Porque a gente tem o Z, que eu posso separar as variáveis, vou passar esse Z lá para o outro lado multiplicando, vou passar o dt para o outro lado multiplicando, e eu posso integrar nessas condições de contorno. Então, vou só reescrever aqui, ó, Z, função do tempo dz, é igual, vou passar esse MA e o ρA para o outro lado também. Então, vai ser massa molar de A, DABC, LN de 1 menos YA2, 1 menos YA1, DT, aqui faltou dividir por ρA, certo? Só rearranjei aí a minha equação. Então, percebam, pessoal, que no tempo inicial, quando o meu tempo é 0, o meu Z, função do tempo, é a diferença Z2 menos Z1 no tempo 0, no tempo inicial, nesse T0 aqui. Ok? Que eu vou chamar, então, essa diferença Z de Z no tempo 0. Para a gente diferenciar. Então, vai ser um Z no tempo 0. Então, lembrando, Z é sempre a diferença Z2 menos Z1. E no meu tempo final, que eu vou chamar de T, ou TF, como queiram chamar, enfim, eu vou ter um Z no tempo final, que é a diferença Z2 menos Z1 no tempo final. Certo? Então, o que eu posso fazer nessa equação que a gente acabou de obter? Vou integrar desse lado com relação a z e vou integrar desse lado com relação ao tempo. Então, o tempo vai de 0 até o meu tempo final, e o meu z vai do z no tempo 0 até o z no tempo final. Entendido isso? Então, vejam bem, integral de z dz vai ser z ao quadrado sobre 2. Aplicando a condição de contorno, então vai ser z no tempo final ao quadrado, menos z no tempo inicial ao quadrado, dividido por 2. Do outro lado, ó, massa molar, DAB, C, ρA, LN, tudo isso é constante. Posso tirar de dentro da integral. Vou integrar só o dt. Certo? Então, o dt vai ser, a integral vai ser t, aplicando TF menos T0. Então, vai ficar massa molar de A, DAB vezes C, dividido por ρA, LN de 1 menos YA2, 1 menos YA1, vezes o tempo final. Muito bem, letra A, o que ele pediu, a equação para o DAB. Então, o que eu vou fazer agora?
isolar o DAB. Então, DAB vai ser igual a Z no tempo final ao quadrado, menos Z no tempo inicial ao quadrado, dividido por 2. Tudo isso dividido por massa molar de A vezes C dividido por ρA, ln de 1 menos YA2, 1 menos YA1, vezes o tempo final. Deixa eu conferir aqui se não comemos barriga em nenhum ponto. Ok. Entendido, pessoal, até aqui? Estou dando um tempo para vocês digerirem aí. Muito bem. Letra B. Agora que o cálculo pega. Então, pessoal, isso daqui, ó, é muito importante entender. Principalmente agora, na hora que a gente vai calcular. Certo? Por quê? Então, o que ele quer? Ele quer saber o tempo necessário para que o nível do líquido diminua em meio centímetro. E olha, o que ele me dá de dado? Ele dá o ρ do etanol, então esse é o nosso ρA, que aparece lá na equação. Ele dá a pressão de vapor do A para a gente calcular a fração molar 1. Ele dá a massa molar do etanol e ele dá o DAB. Então, na nossa equação, ó, nós temos a massa molar, concentração da mistura. Pessoal, como que a gente pode calcular a concentração da mistura? PV igual a nRT, né? Exato. Então, a concentração da mistura vai ser P sobre RT. Pressão total foi dada, constante dos gases, temperatura foi dada. Então, tudo isso a gente tem como calcular, certo? ρA foi dado. As frações molares, A2 é igual a 0, A1 a gente tem como calcular, né? Pressão de vapor pela pressão total. Tempo final é o que a gente quer. Eu tenho como calcular essas diferenças Z no tempo final e no tempo inicial? Que é essa condição de contorno que eu vou retomar aqui, ó. Então, vamos já encontrar os nossos valores para o Z no tempo inicial e o Z no tempo final? Então, vamos lá, precisamos analisar a nossa figurinha. Então, lembrando que esse Z é a diferença Z2 menos Z1. Então, no tempo zero, eu tenho meu Z1 aqui, ó. Então, é essa linha aqui, de cima. Então, essa distância, ele me disse que é 2 centímetros. Agora, no tempo final, esse Z1 diminuiu para cá. Ou seja, o meu Z2 menos Z1 vai ser essa distância 2 centímetros, mais o tanto que ele diminuiu, 0,5 centímetros. Então, vai ser 2,5. Vou colocar aqui, onde é que está? Aqui. Então, Z2 menos Z1 no tempo zero é aquela distância inicial que o etanol tem do topo, que é 2 centímetros. Agora, no tempo final, o Z1 abaixou, fazendo com que a diferença Z2 menos Z1 aumente. Então, vai ser o 2 mais o meio centímetro. Ou seja, vai ser 2,5 centímetros. Pessoal, isso parece bobo, mas tem muita gente que erra o problema aqui invertendo esses dados,
tá? Porque, por exemplo, nesse problema, ele deu para gente já a diferença, a distância do topo, quanto diminuiu. Agora, eu posso ter problema que ele vai me dar o valor do Z2, o valor do Z1 no tempo zero e o valor do Z1 no tempo final. Aí eu tenho que fazer essa diferencinha, certo? Por exemplo, vamos supor que eu tinha um problema que o Z2 era 10, o Z1 no tempo inicial, opa, no T0 era 2, e o Z1 no tempo final era 1. Então, para eu achar o Z no tempo zero, eu vou fazer o quê? 10 menos 2, que vai dar 8. Agora, para fazer o Z no tempo final, vai ser o 10 menos o Z1 no tempo final, que é 1. Então, no tempo, o Z no tempo final vai dar 9. Ok? Então, o problema pode apresentar esses valores de Z de diferentes formas. Eu preciso que vocês entendam isso muito bem. Que o Z no tempo zero e o Z no tempo final é a diferença Z2 menos Z1. Isso ficou claro, pessoal? Vou apagar aqui para não confundir com esse exercício, que isso não tem nada a ver. Foi um exemplo que eu dei, né? Muito importante entender essa consideração, tá? Certo. Então vamos voltar, pessoal. O que que eu vou dar um tempo para vocês calcularem? Então, ó, o Z no tempo final, no tempo inicial a gente já fez, o DAB vocês têm, massa molar tem, já sabem como calcular a concentração da mistura, o ROA foi dado, YA2 a gente tem, vocês já sabem como calcular YA1, é só calcular o tempo final. Isola o tempo final e coloca na equação. Posso dar um tempinho aí para vocês terminarem o problema? Pode ser? Então, trabalhando. Eu vou colocando, vou escrevendo os dados aqui, ó, embaixo, para vocês conseguirem ir calculando aí. Então, o DAB que ele deu é. Ah, ele deu, ó, uma coisa muito importante, pessoal. O DAB, ele deu em metro quadrado por segundo. Então, atenção com as unidades que vocês vão trabalhar, tem que fazer análise dimensional, certo? Se você trabalhar com a concentração da mistura em centímetro cúbico, mol por centímetro cúbico, tem que converter o DAB para centímetro, ou o contrário. Então, atenção aí com a análise dimensional.
Quem conseguir chegar na resposta, por favor, coloca aí no chat para a gente discutir. Lembrando que o conteúdo da prova é até esse de hoje, tá? Então, vai cair na primeira prova. Então, é do capítulo 1 do Cremasco ao item 4.2, que é esse item de estado pseudoestacionário. Alguém aí já chegou no resultado do tempo? Isso tá o quê? Em horas, Bianca? Bom, de qualquer forma, se estiver em horas, tá errado também. Não esqueça alguma coisa, ó. Esse z no tempo final está ao quadrado, no tempo inicial também está ao quadrado. Não esqueçam de dividir por 2 aqui, certo? Coisas que o pessoal costuma esquecer. Esquecer de elevar ao quadrado. É z no tempo final ao quadrado menos z no tempo inicial ao quadrado. João, confere se vai dar aproximadamente 4,2 horas. Isso, perfeito. É isso mesmo. Então, resultado 4,16 horas.
Não minutos, horas, João. Você diz 4,16 mil. Ah, tá. Beleza. Muito bem, pessoal. Então, percebam que vamos analisar fisicamente esse resultado. Então, percebam que foram necessárias mais de 4 horas para, se a gente tivesse lá num tubinho de ensaio etanol, para a gente conseguir visualizar que ele diminuiu meio centímetro, que é bem pouquinho, a gente precisa de 4 horas. Ou seja, por isso que a gente pode afirmar, nesse caso, que é um estado pseudoestacionário e não um estado transiente, porque precisa levar um intervalo de tempo muito grande para a gente visualizar uma pequena diminuição ali do nível do líquido, certo? Por isso a gente pode afirmar que a gente não tem acúmulo nesse problema, porque o intervalo de tempo é muito longo. Ok? Então, do ponto de vista experimental, né, o experimento que a gente faz no laboratório, então a gente coloca lá no nosso tubo de ensaio, a gente cola perto dele lá uma folha, uma régua, um papel milimetrado, né, e a gente vai medindo, conforme vai passando o tempo, quanto que a gente está ao nível do líquido, certo? E daí, esse experimento é para a gente calcular o DAB, né? Então, a gente vem nessa nossa equação do DAB aqui, deixa um intervalo de tempo que a gente considera longo, 4, 6, 8, 6 horas. Aí a gente tem como calcular também as nossas frações molares, então tem que considerar, tem que deixar um secador passando lá em cima, né, para arrastar o YA2 no topo do tubo de ensaio, para considerar que a fração molar no topo é zero, né? A gente simula esse experimento. Com um secador de cabelo mesmo, a gente já fez esse experimento no laboratório uma vez. O YA1 a gente tem como calcular, então a gente substitui esse tempo final com o valor do Z aqui, que foi diminuindo, Z2 menos Z1, e a gente consegue calcular o DAB experimental. Então, teve um semestre que a gente fez com etanol, a gente fez com outros líquidos que são mais voláteis, né, para não precisar deixar um dia inteiro para volatilizar só um pouquinho, então a gente usou alguns líquidos aí mais voláteis, e a gente conseguiu calcular várias difusividades experimentais a partir dessa equação do DAB. Por isso que essa equação do DAB aqui, ó, é tão importante, tá? Porque nos permite calcular a difusividade experimental. Muito bem, pessoal. Dúvidas da aula de hoje? Pessoal, não conseguiu chegar no resultado. Você conferiu as suas unidades? Então, o que você precisa conferir? As unidades, certo? Se você levou ao quadrado Z no tempo final ao quadrado, menos o Z no tempo final ao quadrado, que essa não é a diferença ao quadrado, tá? Então, cuidado aí com isso. Certo? Dá uma olhada, dá uma conferida, e dá uma conferida no LN se não está invertido. Então, depois você dá uma revisada aí nos cálculos, tá? Muito bem. Pessoal, então, tem algum problema dimensional aí, Mari? Que tem que dar uma olhada. Então, em centímetro, passando o DAB para centímetro, vai ficar 0,132 centímetros quadrados por segundo, né? Porque é metro quadrado. Pessoal, é metro quadrado. Então, faz a continha passo a passo se tiver dificuldade. Então, 1 metro tem 100 centímetros, isso ao quadrado.
Pessoal, cuidado para não errar bobeira, hein? Essas coisas têm que estar superadas para a gente focar na modelagem. Muito bem, pessoal. Então, deixei para vocês também lá no final no PDF dessa aula, tem o exercício que é do Cremasco, que é o exemplo 4.4. Tá? Então, eu deixo como tarefinha, está resolvido no livro já também, mas fica como tarefinha para vocês resolverem também esse exercício exatamente como a gente fez na aula de hoje. Tá? Então, lá é um exercício que é muito interessante, que ele vai dar os comprimentos ali Z diferente. Tá? Lá no exercício do Cremasco, o que ele dá? Ele dá essa distância toda aqui, tá? Toda essa distância, o tamanho do tubo, eu não lembro se é um tubo ou qual é o formato, tem que dar uma olhada no exercício. Ele dá essa distância de líquido aqui, então ele dá a total, ele dá essa distância de líquido, e ele dá quanto diminui o nível, esse nível aqui. Então, na hora de achar o Z2 e o Z1 no tempo zero e no tempo final, vocês vão ter que quebrar a cabeça. Então, vai ser o valor no tempo inicial, né? Vai ser o valor esse total, menos essa distância, que vai me dar essa, daqui em preto, certo? E depois você vai ter que achar essa distância aqui, que vai ser essa menos essa. Para daí fazer a total menos essa distancinha aqui. Certo? Então, é muito interessante a forma com que ele coloca essas distâncias aqui com relação a Z. Então, quero que vocês façam esse exercício para interpretar direitinho, tá bom? Ele é bem legal por isso, força a gente a pensar. Ok? Certo, pessoal. Então, se não há dúvidas, lembrando que vocês têm monitoria. Pessoal, muito importante que vocês compareçam na monitoria. Eu estou em contato com a monitora, tem poucas pessoas comparecendo à monitoria. Se vocês não estiverem presentes, não comparecerem na monitoria, não tiver atendimento, no próximo semestre, a gente perde a bolsa de monitoria, porque se não tem atendimento, não precisa, então a gente perde a bolsa de monitoria de fenômenos 3, aí é muito mais difícil de ter monitor voluntário para o próximo semestre. Então a gente precisa de ter atendimentos, tá bom? Então venham na monitoria segunda, terça e quarta, certo? Usem da monitora para vocês tirarem as dúvidas das listas, principalmente a prova é semana que vem, e terça-feira a gente tem atendimento também, certo? Estarei à disposição de vocês, se precisarem de atendimento é só solicitar no fórum, ok? Então, muito bem, pessoal, era isso hoje, espero que vocês estudem bastante, tenham um bom final de semana, se cuidem, se protejam, bem? E um bom final de semana a todos. Um abraço.